Parte do Paraná foi afetado por um ciclone que feriu pelo menos mais de uma centena de pessoas. Há falecimentos e essa catástrofe ambiental acontece em plena COP30. Vamos entender essa história com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Ai, ai, Pedro, Sophie. uma verdadeira catástrofe, uma cidade inteira praticamente destruída aqui no Paraná. Sim. E eu fico o tempo inteiro perguntando pra você, pra Ana, pro Lúcio, se vocês estão bem, se vocês estão abrigados, porque o negócio tá feio. É um ciclone aí que tá atingindo o Paraná, parece que vai migrar também aqui pra São Paulo, vai ter efeitos ainda nos próximos dias. Eu vou dar alguns números e assim, Sofia, também dá razão pros críticos, né? Tá acontecendo em plena COP30, a COP30 tá sendo muito criticada, claro. O Brasil faz muito discurso e poucas medidas, né? Tá se repetindo o cenário que a gente teve com aquelas enchentes do Rio Grande do Sul. Vou dar alguns dados aqui, essa reportagem do Terra está bem completa. Tornado deixa pelo menos 6 mortos no Paraná e há dezenas de feridos, mais de uma centena provavelmente. A informação é da Defesa Civil do Paraná. Cidades atingidas ficam no centro-sul do estado. Vamos entender aqui direitinho com essas imagens da destruição. Ao menos 6 pessoas morreram em decorrência do tornado que atingiu o Paraná nesta sexta, dia 7. A informação foi divulgada pela Defesa Civil. Dos 6 óbitos, 5 são de Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava. Há uma pessoa desaparecida. As vítimas são um adolescente de 14 anos em Rio Bonito, do Iguaçu, uma mulher de 47 anos em Rio Bonito, um homem de 49 em Rio Bonito, um homem de 57 em Rio Bonito, um idoso de 83 em Rio Bonito e um homem de 60 anos em Guarapuava. Segundo o órgão, há pelo menos 30 pessoas com ferimentos que vão de moderados a graves, ou seja, esse número de mortes pode subir. A Defesa Civil também estima que por volta de 100 pessoas estejam com ferimentos leves, cerca de 430 pessoas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros. Rio Bonito do Iguaçu fica a 380 quilômetros de Curitiba, no centro-sul do Paraná. Guarapuava, mais central, está a 256 quilômetros da capital. Segundo o governador do Paraná, Ratinho Júnior, Rio Bonito teve cerca de 90% das casas e prédios destruídos após a passagem do tornado de nível F2. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Paraná disse que está em operações de busca e salvamento nos locais afetados, principalmente nas estruturas mais colapsadas. Segundo a corporação, todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico. A Defesa Civil enviou para a cidade 2.600 telhas, 900 cestas básicas, 225 colchões, 220 kits de higiene, 104 kits de higiene e 54 bobinas de lona. Além disso, nas próximas horas serão enviados mais de 340 colchões, 300 cestas básicas, 50 kits de higiene, 100 kit limpeza e 150 kit dormitório. O governador, o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, e o coordenador da Defesa Civil do Paraná, Coronel Fernando Schunig, e o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Jonas Emanuel Beng Pinto, e o secretário das cidades, Guto Silva, decolaram às 6h10 com destino à cidade. Segundo o Ratinho, não está descartada a possibilidade do governo estadual decretar estado de calamidade pública para dar mais velocidade à reconstrução das cidades. Desde o início de novembro, várias cidades do Paraná enfrentam fortes chuvas, tempestades e vendavais e granizo. Até sexta-feira, 14 cidades estavam em situação de emergência. Essa informação, gente, é do começo do final de semana, e aí eu vou trazer para vocês os dados atualizados. Técnicos concluem que ao menos 3 tornados atingiram o Paraná. Informação da Rádio Nacional, tá? Ainda há ocorrência em análise, os ventos foram até 330 km por hora. 3 tornados com ventos de até 330 km por hora atingiram o estado do Paraná durante as tempestades até a última sexta-feira. A informação foi confirmada nesta segunda, dia 10, pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR. Além de Rio Bonito do Iguaçu, que teve 90% da cidade afetada, outros 2 tornados provocaram danos em Turvo e em Guarapuava. O meteorologista da CIMEPAR, Lisandro Jacobsen, explica que os tornados identificados são da categoria F2 e F3, que é mais forte. As análises foram feitas com vídeos, sobrevoos e vistorias em solo.
além do trabalho em cima dos radares. Segundo o meteorologista, há outras ocorrências que ainda estão em análise. As condições atmosféricas criaram um ambiente favorável à formação de tempestades severas e tornados no Paraná. Segundo a CIMEPAR, isso aconteceu por conta do grande aporte de calor e umidade, além da intensificação e mudança na direção dos ventos com a altura. Essa é a informação mais atualizada, tá, gente? 3 tornados atingiram o Paraná, segundo as entidades meteorológicas. Trazer uma outra informação aqui, Pedro, olhando no Prevotes, que é um grupo que faz também, da Federal de Santa Maria, que faz os registros desse tipo de evento, eles falam em 4. Eles falam que foram um tornado F4 em Rio Bonito do Iguaçu, um tornado F2 em Turvo, um tornado F3 em Guarapuava, que aliás é a cidade onde eu nasci, e um tornado F1 em Porto Barreiro. Sua família tá bem? Sim, minha família está bem, pode ficar tranquilo. Importante perguntar. E aí, além dessas informações todas, Sophie, que a gente traz aí de dados atualizados e de monitoramento, a BBC fez uma reportagem sobre a cidade de Rio Bonito, né? Que aí tá aqui. Tornado destrói cerca de 90% de cidade, deixa 6 mortos no Paraná. Entenda. O que diz essa reportagem aqui da Julia Brown? A passagem de um tornado na tarde de sexta, dia 7, arrasou grande parte do município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná. 6 pessoas morreram e aí a gente considera os ferimentos leves, tá? 750 feridas, segundo a Defesa Civil do Estado. Os ventos chegaram a 250 km por hora. Imagens da cidade mostram casas destelhadas, imóveis danificados e postes de energia no chão. Segundo cálculos da Defesa Civil, 90% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída. Mais de 1.000 moradores ficaram desalojados. Segundo o governo paranaense, o município de cerca de 14 mil habitantes fica a 400 quilômetros de Curitiba. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior decretou no sábado, dia 8 de novembro, estado de calamidade pública na cidade. Ao G1, o coronel Jonas Emanuel Beng Pinto, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, afirmou que o cenário encontrado pelas equipes de resgate assim que chegaram em Rio Bonito de Iguaçu para os primeiros socorros eram de guerra. Tá? 90% do município afetado pelo tornado. E aí, um Sophie, município pequeno, né? 14 mil habitantes, mas, gente, foi acertado em cheio. Eu moro numa cidade de 29 mil habitantes. Eu fico imaginando o que aconteceria aqui, sabe? E tudo bem que são outras condições, mas é só ver as imagens, gente. Olha isso aqui. É o que o Corpo de Bombeiros está falando. É cenário de guerra. Olha só. Peraí. Opa. Vou botar som. Jesus. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Nada de pé. Nada, só gente desolada, cenário de guerra. Meu Deus. Terrível, gente. E tá dando um déjà vu terrível do Rio Grande do Sul, lembra? Gente, daí é só pensar. Tá se falando aí em tornado nível F4, que atingiu o Rio Bonito do Iguaçu. F4, gente, são ventos de 330 a 410 km por hora. Sim. Qualquer coisa que for atingido vai embora. Não tem o que segure. E quando é que a gente vai se preocupar com as questões climáticas? Exato, porque vamos lá, a gente tem essa mania de achar que Brasil não tem esse tipo de coisa, Brasil é imune a esse tipo de desastre. Não é. Isso não... a bacia do Rio Prata, né, que inclui aí boa parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é um local com bastante atividade de tornado. Não é pouca coisa. Você pega eu citar mais uma vez o Prevotes, você pega de 2018 para cá, eles registraram mais de 400 tornados nessa região. 400. É muita coisa. Sim. Agora, a gente não está acostumado a ver cidades inteiras sendo devastadas dessa forma.
Isso é novidade. 90% de uma cidade ser devastada por um tornado, isso sim é novidade. Sim. E a tendência é que, com as mudanças climáticas, esse tipo de evento se torne cada vez mais comum e cada vez mais frequente. Então, mitigação, a gente tem que fazer o que for necessário para segurar as mudanças climáticas no mínimo que for possível. E 2, adaptação. E as duas coisas têm que andar juntas, né? Adaptação, pensar o que a gente tem que fazer. Por que essa cidade não tinha um sistema de alarmes para avisar as pessoas, para não ter tantos feridos, tantos mortos? O que a gente pode fazer para ter construções que resistam a esse tipo de coisa? E as duas coisas elas têm que andar juntas. Porque as mudanças climáticas elas já chegaram, elas não vão desaparecer. Então dizer, não, vamos só em mitigação, não vamos adaptar, vai dar ruim. Vai. Agora, também não adianta querer trabalhar só com mitigação e daí né, trabalhar só com adaptação e não fazer mitigação, porque daí você vai adaptar só para que elas fiquem ainda piores, daí você tem que adaptar de volta, ficar ainda piores e assim por diante. Então as duas coisas têm que andar juntas, mitigação e adaptação. E infelizmente o que eu vejo é que nenhum dos dois está acontecendo. A gente tinha que estar fazendo os dois e não está fazendo nenhum dos dois. Sim. E aí acontece o que o Célio acabou de falar aqui, Pedro, ano que vem chega em São Paulo, talvez aí vão receber se mexer. Quem sabe quando passar um tornado na Avenida Paulista, aí a gente se toca do que alguma coisa precisa mudar, Sofia. Porque não é possível. Já foi no Rio Grande do Sul, já foi no Paraná. Já tá uma seca absurda no Centro-Oeste, que pouca gente fala, mas piorou a situação lá, cada vez mais seco. Já tem a situação também do Nordeste. Seca no Pantanal, a Bahia seca na Amazônia, né? O Pantanal tá afetado, Bahia ficou embaixo d'água. O que falta mais, gente? E não é uma coisa, turma. Vocês estão contra o governo Lula. Por que a gente tá explorando a margem do Equatorial? Qual que é a razão? É petróleo? Olha o que tá acontecendo no Paraná. Vocês acham que as coisas não estão conectadas, gente? Não é possível. E a gente vai falar da extrema-direita? Não dá. Não dá. Ficamos por aqui, e esse é um tema que afeta a Sofia, eu percebo. Paramos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês.